Bom dia, a paz e graça. Glória a Deus por mais essa oportunidade, né? Na presença do Senhor. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que está em Êxodo 14. Eu vou estar lendo aqui a partir do 10. Amém? Foi então que os israelitas avistam os exércitos de Faraó do Egito, indo atrás deles. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitério suficiente no Egito? E por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você trouxe... Ai, desculpe, irmão, perdi. Já não havíamos avisado que isso iria acontecer? Não disseram-nos: deixa-nos em paz no Egito. É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Fica firmes, observem o Eterno realizar hoje a sua obra de salvação a favor de vocês. Olhe bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão torná-la vê-los. Irmãos, aqui esse versículo, qual seja a situação, qual seja o cenário que você entrou aqui hoje, o Senhor manda você perceber e gravar. A situação que você entrou aqui hoje, Deus está trazendo resposta, saída do Senhor. No 14 diz: o Eterno guerreará por vocês. Enquanto vocês, cale a boca. O Eterno diz a Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continue andando, segure bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio, e os israelitas atravessarão o mar de pé e sem molhar. Irmãos, qual seja a situação, qual seja o cenário que você entrou aqui hoje, o Senhor fala: para que o medo? Tudo está no controle de Deus. Hoje o Senhor traga a resposta para mim, para você. Não tenha medo, não te preocupe com a situação. O Deus que falou ali com Moisés, dizendo para o povo não ter medo, e adiante, hoje o Senhor fala para mim, para você. Determinar e crer que Deus está dizendo nesta manhã. Fica firme, observe o que Deus está realizando hoje nas nossas vidas. Hoje, se você entrou aqui com uma situação sem saída, que você disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Hoje Deus cria caminho e abre porta. Da maneira que o povo atravessou ali, que não tinha saída, hoje Deus traga a saída sobre as nossas vidas. E não te preocupe, porque o Senhor está guerreando por você. Continua andando e não para, meus irmãos. E não murmure do que Deus pode fazer. Não reclame tanto, agradeça, deixa Deus fazer. Creia que Ele que é o poderoso, Ele que pode todas as coisas. Hoje Deus abre caminho. Hoje o Senhor abre porta onde não há porta. Creia que o Senhor está contigo. O Senhor está passando, você não vai estar só. Hoje o Senhor entrega a vitória. Você crê que hoje o Senhor está te entregando em nome de Jesus? Qual seja a resposta hoje? Saia daqui hoje determinado, atravessa o mar, atravessa sem medo, porque o Senhor está te entregando. Creia no que Deus tem para a sua vida. A palavra do homem falha, mas de Deus não falha.
Determina sobre a tua vida, querido. Porque quando você acha que não tem saída, Deus vai lá e dá saída. Foi como fez ali. Os israelitas ali para atravessar, não tinha como atravessar. E o Senhor mandou Moisés abrir o mar. E hoje o Senhor abre este mar. Qual seja a situação, creia nessa manhã, toma posse do que Deus tem para você. Porque é o Senhor que manda te dizer. Essa palavra foi falada ali há anos. E hoje o Senhor te manda dizer. Creia na promessa de Deus. Não perca a fé, não murmura. Busque e deixa Deus fazer por você. Amém, meus queridos? Eu quero pedir a vocês, a ajuda de vocês, para me ajudar a orar pelo Adilson, que está com câncer e faz a quimioterapia. E nós sabemos que Jesus curou câncer aqui. Nós somos prova viva. Quando o nosso pastor estava lá, praticamente morto, e o Senhor levantou ele dali. Então esse Deus pode todas as coisas. Eu quero pedir, você me ajudar a orar pelo Ricardo e o Gabriel, os netos da irmã Glória. E eu creio nessa palavra, que até eles Deus manda dizer, eles vão receber, e eu tenho certeza. Viu, irmã Glória? Eu tenho certeza que a senhora vai contar a vitória aqui neste altar. Em nome de Jesus. E vamos orar para Maria, a mãe da Suelen. É isto? Amém? Eu quero te pedir, você colocar essas pessoas com todo o seu coração. Porque esse Deus pode tudo. E esse Deus faz hoje. Amém? Senhor meu Deus, papai, nesta manhã, Senhor, eu me coloco diante de Ti, ó Pai. Espírito Santo, meu Deus, vai de encontro, Senhor, com Edilson. Pai, a este câncer que toma conta, papai. E o Senhor faz algo extraordinário. Eu sou prova viva da cura do nosso pastor, Pai. Nos últimos dias ali naquele hospital. E eu sei que o Senhor faz. Vai de encontro com Edilson, Pai. Que ele possa ver o Teu poder e a Tua glória, se for da Tua vontade, ó papai. Cuida, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor. Porque quando nós entregamos, quando nós acreditamos, o Senhor faz o melhor, ó Pai. Meu Deus, eu coloco, papai, o Gabriel, Senhor, e o Ricardo nas Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, ali, Senhor, já tem a Tua promessa, a qual um dia estava aqui na Tua presença, papai. E o Senhor já comprou com o Teu sangue. Ele já conheceu o Teu poder, a Tua palavra. É o Senhor que tem promessa, ó Pai. Meu Deus, vai de encontro com esses jovens, ó Pai. Meu Deus, mostra a eles que é o Senhor que pode todas as coisas. E o Senhor abre as portas ali, Senhor. Meu Deus, eu creio, porque eles vão começar a ver o que o Senhor está fazendo sobre a vida deles. Oh, papai, Senhor, tem de misericórdia. Entra ali, Senhor. Traga mudança, Pai. Traga mudança naquela família, ó Deus. Meu Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir pela vida da irmã Maria, Senhor. A mãe da Sueli, ó Deus. Qual seja, ó Pai, o pedido desta oração. Ó Pai, vai de encontro, ó Pai. Meu Deus, traga, Senhor,
Ó Pai, a essa palavra hoje, ó Deus, a essa reflexão, que quando não há caminho, o Senhor abre caminho, é o Senhor que cria a porta. E esses pedidos de oração aqui na minha mão, ó Pai, eu creio, ó Deus, é pela tua misericórdia que vão testemunhar, papai. Eu tenho certeza disto, nenhuma dúvida que o Senhor faz e desfaz. O Senhor fazendo, o Senhor é Deus. O Senhor não fazendo, continua sendo Deus. Mas nós sabemos que tudo é Ti, ó Pai. A cada respiro, Senhor, a cada segundo, ó Pai, a vida não é minha, nós não somos donos das nossas vidas. É o Senhor que é dono, ó Pai, das nossas vidas. Oh, papai, é o Senhor que pode tudo. Meu Deus, eu creio, ó Pai, que esta manhã, Senhor, o Senhor faça, papai, faz o melhor, ó Deus. Meu Deus, que este ambiente, ó Pai, já que começou, e eu sei que os teus anjos estão aqui, ó Pai, traga, Senhor, resposta nesta manhã. Aquele que entrou aqui, Senhor, sem esperança, com um coração duvidoso, hoje ele sair daqui pisando na cabeça de Satanás e determinando, ó Pai, a tua vida, Senhor, sobre a vida deles. Meu Deus, traga, Senhor, clareza, ó Pai, todas as dúvidas satânicas, todo laço maligno seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, a cada família, ó Pai, que pertence a este ministério, ó Pai, vai de encontro, ó Pai, traga mudança, Senhor, traga paz, ó Pai, nesta manhã. Meu Deus, eu creio, ó Deus, aquele que deixou seu lar em tribulação ou com algum mal estricado, o Senhor vai trazer paz. A esse dia será transformado de paz e de vitória, e eu creio nisto, papai, que é o Senhor que faz todas as coisas. O Senhor pode tudo, ó Deus. Meu Deus, eu entrego, ó Pai, e eu coloco, ó Deus, nas tuas mãos, papai, a este culto, Senhor, que nós podemos oferecer a Ti de todo o coração, para a honra e a glória do Teu nome. De Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Senhor, e a Tua presença já se faz presente aqui neste lugar. O Espírito Santo já se faz presente aqui nesta manhã. Ah, Senhor amado, se o Senhor estiver aqui, Pai querido, tudo pode acontecer, Senhor. E eu estou muito feliz de estar aqui no altar do Senhor, porque todas as coisas é para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. E eu quero te dizer algo nesta manhã. Faça uma reflexão aí onde você estiver no seu lugar. Em quais momentos o Senhor já te livrou, o Senhor já esteve contigo, e tudo foi para a honra e para a glória dEle. E no final você disse assim: Senhor, tudo foi para a sua honra e para a sua glória. Nada é por mim mesmo, nada é por você mesmo, tudo é para o Senhor. E só de você estar aqui nesta manhã, tendo o privilégio de estar na presença do Senhor, já é algo maravilhoso, irmãos. É estar diante da presença do Rei, diante da presença do Mestre. E hoje o Senhor diz assim para mim e para você: o que queres que eu te faça? Você está diante daquele que pode todas as coisas. Somente Ele pode te dar um decreto.
Somente Ele pode fazer todas as coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então não perca a oportunidade nesta manhã de adorá-lo. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor nesta manhã. Você tem essa oportunidade maravilhosa de adorar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga assim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Diga para Ele nesta manhã, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. E Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Diga para Ele o que você precisa nesta manhã. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Pai. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos.
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi pra quê? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, e Ele está aqui, e em verdade, você adora Ele? Te adoramos. Diga para Ele nesta manhã: te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Você está diante dele, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Olha só, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. E esse louvor nos faz refletir nesta manhã, de fato, porque eu e você nascemos. O Senhor não nos prometeu carro, casas, bens materiais. Não, o Senhor nos fez uma promessa. É a promessa de salvação e vida eterna. Essa é a promessa que o Senhor Jesus deixou para nós. E que de fato nós nascemos para adorá-lo e bem
nome dEle. Senhor, mas nós somos humanos e pecadores e falhos, Pai. E muitas das vezes nos apegamos a coisas, e não é isso que o Senhor quer de nós, porque Ele disse que Ele estava indo ao Pai preparar moradas para mim e para você, porque lá no céu nós iremos cantar que Ele é santo, santo, santo. Mas a tua palavra diz que se nós buscarmos primeiramente o reino dos céus, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós queremos, que nos fazem bem, ia ser acrescentado em nossas vidas. Porque Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que se importa comigo e com você nesta manhã. Então Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã: deixa as coisas para trás, deixa as coisas lá fora, adore a Ele em espírito e em verdade, e aclame o seu santo nome nesta manhã. Obrigada, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. E Ele é quando nós precisamos.
és poderoso, Senhor. Tu estás neste lugar, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração nesta hora. Talvez você esteja aqui e tenha deixado de sonhar, tenha deixado de se lembrar das promessas do Senhor para a tua vida. Então você vai declarar agora, através dessa canção, que incomparáveis são as promessas do Senhor para você e para mim. Diga aí. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Obrigada, Jesus. Aplauda o Senhor nesta manhã, pois Ele é digno, Senhor, de toda adoração. Amém. Paz e graça, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Agora é o momento da gente estar plantando no reino de Deus. Você que quer ofertar, levante sua mão, pegue seu envelope. Você que deseja fazer através do aplicativo, está o QR Code aí na tela. Assim que você já for pegando, pode se colocando de pé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te apresentar neste momento, Senhor, a nossa semente e te pedir, meu Deus, que o Senhor possa vir com teu poder, meu Deus, abençoar, meu Deus, para que possa haver uma boa colheita, Pai. Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um, meu Deus, que está ofertando nesta manhã, e abençoar também, meu Deus, aquele que nesta manhã não tem nada para trazer ao teu altar, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece, meu Deus, meu Pai, cada pessoa. Então, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro, suprir a cada necessidade, meu Pai. Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor possa abençoar com o teu poder, meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas nessa semana, meu Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa tirar todo o impedimento, meu Deus. Oh, meu Pai, e que esse meu irmão seja próspero, meu Deus, em sua vida financeira, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Pode vir ofertar. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, exaltado. Aqui, tá, irmãos? Então, vocês fiquem bem atentos, que tem bastante novidade, bastante coisa legal e muitas bênçãos.
Segunda às 20 horas temos a nossa oração, o fogo não pode apagar. Terça, início do nosso discipulado às 20. Irmãos, isso aqui não é um convite para a igreja, é uma intimação. É assim, o pastor vai entrar com um tema, uma vida com propósito. Então, assim, aqueles que querem participar, que de repente não tem um livro, o pastor colocou lá no grupo o livro, tanto em áudio quanto a leitura. Então, quem não tem, olha lá que dá para baixar o livro para você ler. Irmão, é bênção. Cada dia ler um capítulo. Cada dia Deus traz à tona o que você precisa, o propósito que você tem para a sua vida. Na quarta e sexta-feira, nós temos nosso projeto social, que é a aula de jiu-jitsu. Quinta, nós temos o nosso culto às 20 horas, na série As Mensagens, que é o Milagre de Jesus. Sábado, às 9 horas, nós temos o nosso jejum e oração. Sábado, às 14h30, temos o culto das crianças na casa da diaconisa Fabiana. Sábado, às 20 horas, nós temos o nosso curso de jovens. Então, aqueles jovens que querem participar, pode vir aqui às 20 horas. E domingo, às 10 horas, culto da Santa Ceia. E lembrando que dia 29 de novembro, nós teremos o nosso Festival de Sabores. Irmãos, é muito legal, é muito divertido, é um momento de comunhão, um momento de você conhecer pessoas novas, trazer, então traga a família, traga seus amigos. É muito legal esse momento, porque é um momento de comunhão da igreja, é um momento de, tipo assim, explorar novos horizontes. Então, é bem bacana. E hoje nós temos uma visitante, que é minha amiga, cunhada Neide, que está ali. Como que a igreja vai receber? Obrigado e bom culto para vocês. Deus abençoe. Graça e paz, bom dia. Glória a Deus. O Senhor nos despertou mais uma manhã, amém? Para falar ao nosso coração. Nosso pastor hoje não pôde estar presente, mas nós estamos aqui, cultuando e adorando ao Senhor. Amém? A minha Bíblia está aberta em Gálatas, capítulo 5. Amém? Gálatas, capítulo 5, no versículo 1. Na Bíblia, a mensagem, ela tem como título A Vida de Liberdade. E a palavra de Deus diz assim: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga-se de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com um Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continuo a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo.
porque então eu ainda seria perseguido. Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores são obcecados pela circuncisão. Não se circundam totalmente. Poderiam se castrar. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, interceda pela minha vida. Senhor, Pai de graça, de amor, de bondade e misericórdia, eis-me aqui, Senhor, no teu altar, Senhor, diante do Senhor, rendida a ti, Senhor, e dizendo: faça-se a tua vontade, Pai. Eu estou aqui, meu Pai, na condição de servo, de instrumento do Senhor, porque na minha condição eu nada tenho, eu nada posso, Senhor. Mas desde já eu quero agradecer pelo teu infinito amor, Senhor. O teu amor, meu Pai, que tem feito tanto por mim, meu Pai, e pelos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E o meu pedido nesta manhã é, Senhor, meu Pai, que tudo aquilo que foi revelado a mim, Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelo teu Senhor ter falado comigo. Eu peço que o Senhor fale, meu Pai, de forma poderosa e multiplicada sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amados, essa mensagem tem por tema amor, o fundamento para o recomeço. E nós estamos no ano do recomeço. Embora o ano está acabando, né? Nós já estamos indo para o mês de novembro. Nós temos ainda muito a ouvir de Deus. Porque para Deus ainda há muito tempo para falar conosco. Para nos revelar o que de fato nós necessitamos para recomeçar. Para recomeçar o que o Senhor revelou ao anjo dessa igreja. É uma vida diante de Cristo firmada em Deus. É uma vida plena. E eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muito mais para falar conosco. Se nós formos dizer que está sendo fácil, eu posso fazer essa pergunta para todos vocês. Está sendo fácil? Para mim não está. Para mim tem sido um ano muito difícil. Mas nós já aprendemos pela palavra de Deus que mais difícil é recomeçar do que começar. Então eu creio no novo, eu creio no grande, eu creio em tudo de melhor que o Senhor tem para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Não está sendo fácil, mas o Senhor tem caminhado conosco e segurado em nossas mãos. E o mais importante de tudo é nós termos a certeza de que nós fomos encontrados por Cristo. Essa certeza é que me dá forças para prosseguir. Essa certeza é que me dá forças para caminhar e para esperar a promessa do Senhor na minha vida, como já foi dito aqui nesta manhã, que no tempo do Senhor, essa promessa ela vai se concretizar. O mais importante é isso, eu fui encontrado e eu fui liberto. Liberto do quê? Da escravidão, a palavra do Senhor já nos falou. Liberto daquilo que me escravizava. Liberto de um jugo que eu carregava que não me pertencia. Hoje eu sou livre, essa liberdade de Cristo está em mim. A palavra de Deus, que nós começamos a ler, ela diz o seguinte: permaneça firme nessa liberdade. E aí, Paulo entra com um exemplo da circuncisão. Ele fala sobre a circuncisão. É um exemplo que Paulo deixa para que a gente possa entender a palavra. Que lá na época, antes de Cristo, havia uma lei. E essa lei deveria ser obedecida. E esse ato físico, que era a circuncisão, que era a retirada da pele, do prepúcio, do órgão genital masculino, ele servia para quê? Para demonstrar que as pessoas de fato, elas pertenciam a Deus. Era um sinal de pertencimento. Era um sinal de obediência. Obedeço à lei, me submeto à circuncisão, porque agora eu pertenço a Deus. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu pertenço a um povo, o povo de Israel. E agora eu tenho um compromisso com o Senhor, de que é seguir o Senhor. Mas
Ainda na mesma palavra ele diz assim, que aquele que anda agora preso a uma lei, toda a graça do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ela se perde. Por quê? Porque hoje nós fomos salvos pela graça. Hoje o Senhor nos encontrou pela graça, e pela graça nós vivemos nessa liberdade do Senhor. E amados, nós não devemos nos prender a isso. O versículo 5, ele diz assim, que nós vamos viver, olha só, um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Então o versículo 5, ele fala que aquele que pertence a Deus, aquele que hoje foi encontrado e vive nessa liberdade, ele vive pelo Espírito. E o que é viver pelo Espírito? E o que é demonstrar que eu estou em Deus? Hoje é assim que eu demonstro que eu pertenço a Deus. Ele deixa muito claro: o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Eu vivo em Espírito, eu espero em Deus. Tudo está em Deus, mas o que importa é a fé que se expressa em amor. É isso que vai mostrar que hoje eu pertenço a Deus, que eu de fato fui encontrado, que eu de fato fui transformado, estou sendo transformada. O quê? O amor. E o amor é algo que vai acontecer, nós já aprendemos aqui, que nós devemos amar, porque amar é um mandamento. E quando eu sou encontrada por Cristo, eu vou entender esse amor e eu vou ser capaz de amar com uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito, não é minha, porque eu não sou capaz de amar. É uma obra que o Espírito vai fazer na minha vida de dentro para fora. Mas nós vamos entender esse amor conforme no decorrer dessa palavra. É isso que vai demonstrar que hoje eu pertenço ao Senhor, que hoje eu tenho um compromisso com Deus. São as minhas atitudes, é o amor, como nós já falamos, que vai acontecer de dentro para fora. Não é a minha palavra, não é eu abrir a boca e dizer que amo, porque dizer que ama todos dizem, mas o que importa é a atitude de amar, é se eu verdadeiramente amo. Isso vai nos distinguir, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Não é mais uma circuncisão, não é mais um ato físico que vai distinguir um povo do outro, mas são as nossas atitudes expressas em amor. O Senhor já deixou muito claro aqui, atitudes expressas em amor. Então, quando eu sou encontrado por Cristo, eu deixo de ser escravo e passo a viver pelo Espírito, a liberdade de Cristo. Eu deixo de ser escravo do quê? Do mundo. Eu deixo de ser escravo de mim mesmo, porque enquanto nós não somos encontrados por Cristo, nós somos escravos de nós, porque nós desejamos fazer a nossa vontade, nós desejamos o que vem acontecer, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero para mim, que de fato eu acho que eu preciso, as vontades da minha carne. Mas quando eu passo a viver pelo Espírito, eu vivo uma vida de liberdade. É quando eu passo então a dizer não para a minha carne e sim para o meu Espírito. Porque se o Senhor me encontrou porque Ele morreu por mim crucificado numa cruz. E nessa cruz foi crucificado os meus pecados e também a minha carne. Porque se o Senhor morreu por mim, foi para crucificar tudo aquilo que não vem do Espírito. E lá minha carne foi crucificada. E se minha carne foi crucificada, hoje eu não faço mais o que eu quero. Hoje eu não faço mais o que eu desejo, porque eu não vivo mais em mim, mas quem vive em mim é Cristo. Amém? Aleluia, Jesus. Cristo vive em mim. E a minha vida hoje, se o Senhor me encontrou, se eu aprendi que eu devo renunciar à minha carne, se a minha carne já foi crucificada com os meus pecados, a minha vida então está fundamentada em amor. E Deus é amor. A minha vida está fundamentada em Deus. Deus é amor, então a minha vida está fundamentada em amor. E o que importa de verdade? O que tem de verdade? Qual é o que é mais valioso para Deus? Qual é o que importa? O que é verdadeiramente
algo de valor para Deus, é o amor. A palavra de Deus já disse, já deixou claro, é o amor. E se é o amor, nós temos que amar. Será que você entendeu? Se a minha vida está fundamentada em Deus e Deus é amor, nós temos que amar. Nós temos que amar. É fácil amar? Claro que não é. Mas o Senhor diz assim, no versículo 14 nós lemos assim: ame o próximo como a si mesmo. Mas hoje nós temos um novo mandamento, que várias vezes já foi dito aqui no altar, que está lá em João, quando o Senhor diz assim: ame o próximo como eu vos amei. Ame o próximo como eu vos amei. E se eu sou capaz de entender, de compreender o amor de Cristo, se eu sentir de fato, já que sou amada e já provei desse amor, eu sou capaz de amar. Não porque eu sou o melhor, mas porque aquele que habita em mim me capacita a amar. E é difícil, amados. Isso é uma obra do Espírito. É dizer não para a carne e viver pelo Espírito. É fácil falar não para a carne? Não é. Não é fácil. É difícil. Dizer não para a nossa carne, para as nossas vontades, muitas vezes dói. E como dói? Porque dizer não para a carne não significa só dizer não para o pecado. Eu não vou mais pecar, eu vou abandonar os meus vícios. Sim, isso faz parte. Glória a Deus quando nós conseguimos. Porque estamos vivendo pelo Espírito e estamos fazendo a vontade do Espírito. Mas quantas vezes o inimigo quer nos cutucar e dizer assim: ó, tá vendo? Aí, ó, agora, né, você foi ouvir Deus e você tá aí, ó, padecendo. Você foi ouvir Deus e você tá aí pagando preço. Porque muitas vezes nós temos que tomar escolhas e decisões que não são da nossa vontade. Mas se eu vivo pelo Espírito, eu estou sensível à voz de Deus e eu obedeço o Espírito. Independente do que eu esteja passando, se eu escolhi pelo Espírito, eu escolhi amar. Eu fiz essa escolha. Independente do que eu esteja passando, da situação, da dificuldade, eu fui encontrada pelo Senhor, eu provei do amor do Senhor, porque eu mereço? Não, porque eu não mereço nada. Eu provei do amor de Cristo pela misericórdia de Deus, porque Ele escolheu me amar. Mas eu não mereço ser amada, mas Ele escolheu me amar. E se eu me permitir a isso, hoje, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Hoje eu vivo pelo Espírito, eu não vivo mais pela carne. Então as minhas escolhas, as minhas decisões vão ser voltadas pelo Espírito, porque eu vivo no Espírito. E aquele que vive no Espírito escolhe amar. Escolhe amar. Enquanto o Senhor falava comigo, algumas perguntas o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu anotei para poder partilhar com vocês. Não para que você responda, mas para que a gente possa refletir diante dessas perguntas. De que forma eu tenho vivido? No espírito ou na carne? O que eu tenho cultivado? Obras da carne ou obras do espírito? Porque nesse mesmo capítulo mais adiante, o Senhor fala o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Eu de fato amo o meu próximo? Eu sou capaz de medir o tamanho do amor de Deus por mim, mesmo sabendo que não sou merecedora de tanto? Essas respostas que fica para mim e para você, a resposta que eu tenho revela se de fato eu reconheço o amor de Cristo. Porque quando eu reconheço é porque eu provei. E quando eu provei, eu reconheço que não sou merecedora. Então eu amo. Então, será que a gente consegue entender esse amor? Porque através da crucificação de Jesus, Ele prova que nós devemos amar.
mesmo sofrendo, mesmo sendo injustiçado, porque Ele foi. Mas Ele provou ali naquela cruz que nós devemos amar. Que nós, na verdade, precisamos escolher amar, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, mas ela não nos obriga. Então, quando eu digo que nós devemos amar, eu estou sendo legalista, porque o Senhor, Ele orienta, mas o Senhor não obriga ninguém. A escolha é nossa. Ele só está nos orientando que nós devemos amar. Porque amar quem me ama é fácil, né? Muito fácil. Mas quando o Senhor vai para a cruz, Ele prova o amor dele dizendo que a nossa escolha, ela tem que ser o amor, que nós precisamos escolher amar quem? O que me fere, o que me insulta, o que me afronta, o meu inimigo. É esse que eu preciso amar. Eu preciso amar, mesmo sendo injustiçada, mesmo sendo traída. A minha escolha precisa ser amar. Se eu provei o amor, eu vou amar. A justiça cabe a Deus, mas amar aqueles que me afrontam. O meu inimigo, eu tenho inimigo? Claro que nós temos, porque nós fazemos inimigo? Não, existem pessoas que não gostam da gente de graça, e nós vamos fazer o quê? Eu vou obrigá-la a amar? Não, eu escolho amá-la porque o Senhor me amou. Eu vou amar porque ela merece? Não. Eu vou amar porque amar é um mandamento. Eu vou amar para que eu tenha paz. Eu vou amar para que eu seja salvo. Eu vou amar para que eu alcance a vida eterna que o Senhor prometeu para mim. E é triste, queridos, mas é real. Grande parte dos cristãos estão dentro de uma igreja, são ensinados pela palavra de Deus, por pessoas que estão no altar perfeitas? Não, imperfeitas, pecadoras, miseráveis, mas porque pela graça o Senhor chamou. E nós somos orientados, e nós somos ensinados, e nós somos discipulados, mas grande parte dos cristãos continuam dentro de uma igreja, vivendo uma vida de escravo, sem provar dessa liberdade que o Senhor Cristo nos deu. Por quê? Porque não provou desse amor. Muitos querem se justificar pelas obras que realizam. Porque eu faço isso para Deus, porque eu faço isso por isso, porque eu faço aquilo. Só isso não basta. Obras não salvam ninguém. Obras não levam ninguém para a eternidade. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Sim, ela é morta. Mas a palavra de Deus está dizendo hoje também que o que importa é a fé expressa em amor. Mas o amor não significa somente você fazer o bem para o próximo, mas você de fato ser capaz de amar o seu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que convive comigo? Não, o seu próximo são todos. Todos que surgem no nosso caminho, todos que surgem na nossa caminhada, na nossa jornada, no trabalho, onde for, no meio da família, aqueles que nos afrontam, aqueles que se levantam contra nós. Amar. Não é dizer eu te amo, é amar. Não é ficar junto, perto, fazer carinho, não. É amar, é dentro de nós, que só sabe se verdadeiramente nós amamos, é o Senhor. Mas é amar, nós precisamos amar, porque a palavra diz que o que importa é o amor. E talvez, nesta manhã, porque enquanto o Senhor ministrava ao meu coração, um filme passava na minha cabeça, um filme da minha história, da minha vida, mas o Senhor, Ele me fazia lembrar de quando eu fui encontrada por Ele, e de quando eu provei a primeira vez esse amor de Jesus, e eu comecei então a compreender de fato o que é o amor, porque quando o Senhor me encontrou, eu não era
pingo de nada merecedora de ser amada, e ainda não sou, mas Ele me ama. E aí eu comecei então a entender o que é o amor, e eu passei a amar, aprender a amar pessoas ali que conviviam comigo, até mesmo quem você espera, aquelas que você mais espera ser amado, né? Porque foi onde tudo começou. E você não era. Mas quando o Senhor me encontrou, eu comecei então a entender esse amor. E talvez você esteja me ouvindo falar e dizer assim: mas como que eu vou amar fulano? Olha o que fulano fez comigo e continua fazendo. Olha o que está acontecendo, eu não sou capaz de amar. Não tem como eu amar. Olha as atitudes. Talvez seja por isso que a sua vida, ela tenha se paralisado em algumas áreas. Talvez seja por isso que você não avança mais. Talvez seja por isso que você não consegue prosseguir para o alvo. Que você está escravizado, acorrentado, porque está pesado demais o fardo, porque é um fardo que não é seu. Libera e seja livre, e prove dessa liberdade de Cristo. Não carregue algo que não é seu. Permita-se ser encontrado por Jesus e provar desse amor e dessa liberdade. Ou talvez você esteja aqui e você já foi encontrado, mas no meio da caminhada você perdeu as suas forças. No meio da caminhada você foi desanimando, você foi perdendo as forças diante de tantas coisas que foram acontecendo na sua vida. Mas hoje o Senhor diz para mim, para você: vem para mim, vem comigo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você não precisa continuar vivendo dessa forma, com esse peso, nessa tristeza, nesse desânimo, nessa angústia, com o que fizeram com você, com o que está acontecendo, o que vai ser de mim amanhã. Não se preocupe, lance tudo aos pés do Senhor, deixe para o Senhor, se liberte, seja livre, porque o que o Senhor tem para nós é liberdade, e a liberdade em Cristo é assim mesmo. Mas a liberdade em Cristo não é uma vida linda, maravilhosa, sem problemas. Quem falou? Em nenhum momento o Senhor disse na palavra dele que a vida com Cristo seria fácil. Mas a todo momento nós sabemos que Ele está conosco, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É Ele quem tem nos dado força, é Ele quem que nos impulsiona a prosseguir. Não é por nós não, porque nós não somos nada, nós somos míseros pecadores, fracos, mas quem nos faz forte é o Senhor. Então o Senhor nesta manhã Ele diz: venha comigo, reconheça. Se você perdeu as forças no meio da caminhada, é manhã de reconhecer: Senhor, eu perdi minhas forças. Eu não sei, Deus, o que aconteceu comigo, mas eu não consigo mais. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso de descanso. Está tão difícil a minha vida, está tão pesada. A minha alma, Senhor, ela está aflita. A minha alma precisa de um descanso que eu não consigo encontrar mais. É manhã de lançar tudo aos pés do Senhor, de reconhecer: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo mais amar aquele meu próximo que me feriu. Isso tem me paralisado, e isso tem me impedido de viver o melhor do Senhor. Senhor, me ajuda. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos nos entregar, porque sozinho nós não vamos conseguir mesmo. E muitas vezes estamos cegos e não enxergamos, porque é algo espiritual,
Porque é um peso invisível, como foi pregado na quinta-feira. É um peso que eu não estou vendo, mas que está me afastando de Deus. É um peso que eu não vejo, mas que está me tirando do caminho da salvação. É um peso que eu não enxergo, mas que está me fazendo criar atalhos para me desviar da eternidade. Amados, isso é real. Isso é real. Porque a Alessandra ministrou aqui na quinta, e quando nós saímos daqui, o Senhor continua falando no nosso coração. Passa um dia, passa dois, o Senhor vai ministrando. Da mesma forma, quando nós ministramos a palavra, o Senhor continua revelando depois muito mais coisas. E a Alessandra ministrou aqui, e depois o Senhor me fez lembrar dessa época que eu fui encontrada por Jesus. Eu já caminhava com Cristo há mais ou menos eu estou aqui na igreja, bom, a igreja iniciou, eu vi. Eu já caminhava ali com Cristo há uns 15 anos, né? Mas eu fui encontrada quando eu passei no encontro. Porque a Alessandra ministrou e eu fui lembrando de quando eu passei no encontro, né? O pastor fazia aquela foto que ele faz, né? De antes e depois quando eu voltei. E nós temos muitas fotos guardadas lá no computador, né, Kleber? Da época da igreja lá na praça. E um dia o pastor estava em casa e nós estávamos vendo as fotos de quando eu fui para o encontro. E o pastor disse assim: nossa, Soraya, você era gorda. Mas quando o pastor me disse isso, eu estava em peso mais gordinha do que quando eu passei no encontro. Eu disse assim: pastor, hoje em peso eu peso mais. Eu não estava gorda, eu estava inchada. Eu estava inchada de ódio, de mágoa, de rancor. Eu estava inchada com o peso da rejeição, com a dor da rejeição. E depois, passaram-se alguns anos, e quando nós vimos a foto, Beth, eu estava mais gordinha, mais pesada, mas lá na foto eu estava mais inchada. Porque eu precisava ser liberta, porque eu precisava provar do amor de Cristo. E quando a Alessandra ministrou aqui, é um peso que nós não vemos. Não é algo material que nós carregamos, mas é algo que está dentro. E quando eu sou encontrada por Cristo, Ele faz acontecer de dentro para fora. E é só através do amor de Cristo que isso acontece em nós. Então nós precisamos reconhecer, sabe? Nós precisamos nos posicionar e ser verdadeiros diante de Deus. Nós precisamos deixar de viver de aparência, porque a aparência não fundamenta a vida de ninguém. A aparência não é fundamento para a nossa vida, porque a aparência uma hora ela vai mudar, mas aquilo que Deus tem para nós não muda, é eterno. Aquilo que Deus tem para nós é nos proporcionado com o amor que Ele tem por nós. E nós precisamos buscar, nós precisamos mergulhar mais fundo nesse amor. E o que é o amor de Deus? Olha só, eu anotei algumas coisas, eu vou ler para que não passe nada desapercebido diante do que Deus revelou. O amor é renunciar. Renunciar o quê? Minhas vontades, meus desejos, meu direito de resposta. É renúncia. É renunciar, é dizer não para aquilo que eu quero e sim para a vontade de Deus, que muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós não queremos a vontade de Deus na nossa vida, mas renúncia é isso, é não para a minha carne, é sim para aquilo que vem do Espírito. Amar é morrer para mim e viver para Deus. E Deus é o quê? Amor. Se eu vivo para Deus, eu amo. Amar é renúncia, é oração. Oração, quando eu digo, não é para Deus abençoar a minha vida, é orar pelos meus inimigos, é orar pelos que me perseguem, é orar por aqueles que têm se levantado contra a minha vida. Ô Soraya, você sabe o que você está falando? Sei. Não pensa que é porque eu estou aqui pela misericórdia de Deus que eu não sou afrontada, eu sou. Não pense que porque eu estou aqui pela misericórdia do Senhor eu não sou perseguida, eu sou. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele está se movendo ao nosso favor.
e nos orientando que nós precisamos escolher amar. Amar é oração. Amar não é justiça. A justiça que eu digo é a nossa. Eu busco a lei. Não, mas isso que ele está fazendo não é certo, isso é errado. Ah, não, Deus, então o Senhor precisa ser justo comigo, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Eu quero justiça. Não, Deus, eu vou até lá, eu vou falar assim, eu vou fazer assim. Não, a justiça vem de Deus. E aquele que vive no Espírito, e aquele que escolhe fazer a vontade de Deus, e aquele que vive fundamentado em amor, Deus fará justiça para ele. Amém? É misericórdia, compaixão, compreensão. O que é essa compreensão? É difícil compreender o outro, mas é falar: Senhor, eu perdoo. Senhor, me ajuda. Meu Pai, eu não vou levar em consideração, não me deixe levar em consideração o que eu ouvi, ou o que foi feito contra mim, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, mas foi o irmão. Ah, mas ele conhece a palavra. Senhor, tenha misericórdia dele como o Senhor teve de mim. Senhor, tenha compaixão como o Senhor teve de mim. É morrer para as nossas emoções e interesses e viver para servir. Servir a Deus. E o que é servir a Deus? É fazer para o meu próximo com amor. Servir a Deus é muitas vezes guardar minha dor no bolso e levar o consolo para o meu próximo. Não estou falando só da igreja não, gente, eu volto a repetir. É no seu trabalho. E você vai ser injustiçado? Vai. Quantas vezes eu já dei meu ombro para consolo no meu trabalho? E depois, eu fiquei sabendo que fui injustiçada em palavras. Mas amém. Senhor, tenha misericórdia dela, tenha compaixão. É guardar a minha dor e ir lá consolar o irmão. É muitas vezes estar cansado e falar: Senhor, eu vou vencer o meu cansaço, eu vou abrir mão do meu descanso. Eu vou lá dar meu ombro para o meu irmão descansar e chorar nele. Não é fácil, queridos, é difícil. Mas na força do Senhor é que nós conseguimos. Na nossa força nós não conseguimos, mas na força do Senhor e no amor que o Senhor tem por nós, nós conseguimos. Amar é fechar a boca. Sabe quando você tem vontade de falar tudo o que você quer, mas nós não podemos? É fechar a boca na hora que você quer falar. Sabe? É sair de cena quando você quer se expressar. Sabe quando você quer se expressar? Jogar tudo para o alto, lançar, chutar o balde, como o povo diz. Não, sai de cena. É renunciar. Amar muitas vezes é perder, sim. Eu não vou fazer isso porque eu vou ficar por baixo. Amar é ficar por baixo. Amar é muitas vezes perder para ganhar lá na frente, para um bem maior, para aquilo que o Senhor está preparando. Olhe para Cristo. Em que momento Ele ganhou em nosso favor? Ele venceu a morte. Mas se a gente for olhar quando Ele estava na terra como humano, quanto sofrimento. Mas Ele tudo suportou, calado. E o mais importante, amando. Amando. Enfim, amar é ser verdadeiro, respeitar, ser tolerante, ajudar o outro e perdoar, buscar paz com os outros e com você mesmo. Então, resumindo tudo isso, amar é sacrificar. É sacrifício. Amar é renúncia. Amar é cruz. Isso é o amor. Então a melhor escolha que eu tenho para fazer é amar. Essa é a melhor escolha, nem sempre. Nem a melhor, nem a mais fácil. Nem sempre vai ser. Mas é um mandamento. E por obediência, eu escolho amar. Por obediência e para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Uma vida livre de julgos que não me pertencem, para que eu tenha vida, vida mesmo, vida.
E aí, eu gostaria de ler rapidamente aqui com você, não precisa abrir a sua Bíblia. Em Colossenses 3, diz assim: então, quando não conseguíamos mais suportar a separação e não achávamos um meio de visitá-los, ficamos em Atenas e enviamos Timóteo. Não, perdão, estou lendo errado. Colossenses 3. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ela é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte, promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. E aí, ele continua a dizer, né? Então, amados, ainda, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, ainda assim escolha viver em Cristo. Essa liberdade que o Senhor nos dá. Porque hoje nós não vivemos, olha, hoje não é mais a lei, e sim a graça. Ou seja, nós já falamos, não é ficar discutindo, está certo, está errado, não é assim. Não, Senhor, o Senhor não está vendo? Não, é a graça. A graça que nós recebemos pelo amor de Cristo, pela morte dele na cruz, que morreu por mim e por você, e que tem nos ensinado por intermédio da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é eterna. E o que ele tem nos ensinado? O amor. A todo momento que você for ler na palavra de Deus, é o amor. Ame o próximo como eu vos amei. Depois que eu tomei posse desse versículo, nem fico mais falando um próximo como a si mesmo, porque muitos de nós nem se ama. Muitas vezes estamos aí paralisados ou vivendo uma vida difícil, porque não entendemos ainda que nós somos valorosos para Deus, e que precisamos nos entregar a Ele e deixar Ele trabalhar em nossa vida. Mas ame como eu vos amei. Em nenhum momento na palavra de Deus ele diz assim, ame o próximo como ele te ama. Alguém já leu isso? Não. Porque talvez nem nós seríamos amados por ninguém, porque somos falhos e pecadores. Ou você já leu na Bíblia ele dizer assim, faça ao próximo o que ele faz por você? Faz o que ele está fazendo por você? Não. Porque senão, nós não faríamos nada, mas nós também nem receberíamos nada. Nós precisamos reconhecer que somos míseros pecadores e que só estamos aqui pela graça, pelo amor de Deus. Amém? E o Evangelho é isso, é renúncia. O Evangelho é sacrificar, o Evangelho é ser lançado à cruz todos os dias. Nós precisamos parar de... Tem uma frase que diz assim, né? Que a gente tem que parar de romantizar o Evangelho, alguma coisa assim. E nós temos que parar mesmo. Porque o Senhor não falou que ia nos dar uma vida preciosa, ali, só de bondades, só de coisas boas. Não, isso é romantizar o Evangelho. O Evangelho é sacrifício, é renúncia mesmo. É renunciar, mas é viver por amor. Ontem à noite eu estava com a minha mãe no hospital, levei minhas filhas para vê-la, ela teve alta da UTI, minhas filhas não tinham visto ela ainda, e chegamos lá, e aí as minhas filhas começaram a conversar com ela, a brincar, e ela começou a cantar, e ali foi um momento bom que nós tivemos,
E depois ela começou a falar algumas coisas, mas eu entendo que está tudo no propósito do Senhor, no tempo do Senhor, e ela nos abençoou, e ela orou da maneira dela por nós, e ela lançou algumas palavras de bênção sobre as nossas vidas, e por fim ela disse assim para mim, ela fica com cuidadora lá, né? Não vai embora, pelo amor de Deus, fica comigo. E pelo amor de Deus, e por esse amor que eu provei de Cristo, e por amor à minha mãe, eu deixei ela e ouvi. Porque foi esse Deus que me ensinou a amar incondicionalmente, como Ele me ama, mesmo diante de tantas coisas. E esse amor é quem tem me fortalecido para passar por tudo que eu tenho passado, para enfrentar, para ir lá ver a minha mãe e lançar uma palavra de bênção sobre a vida dela, e lançar uma palavra boa sobre ela. Eu vou, amados, eu vou. Esses dias eu fui mesmo, a cuidadora não ficou, eu fiquei, meu marido sabe, minhas filhas sabem, eu passei lá, embora acordei cedo, cansada, passei a noite em claro com ela, que muitas vezes ela não dorme, eu fui, mas hoje eu tinha um compromisso, e por este amor que eu provei, por este amor que Ele derramou sobre a minha vida, mesmo eu não sendo merecedora, e é esse amor quem tem me mantido forte, tem me dado forças, eu vim, eu renunciei. Amar é renunciar à minha vontade de ficar lá. Então nós precisamos entender que é esse sacrifício, que é dizer sim para Deus e não para o mundo, mesmo passando por algumas situações que nos fazem não entender e achar que é difícil, e muitas vezes achar que não somos merecedores, e às vezes passamos por situações que não merecemos de fato. Mas Jesus, Ele obedeceu o Pai, Ele foi na vontade de Deus, e Ele venceu. O que o Senhor diz para nós nessa manhã: permaneça firme nessa liberdade de Cristo. Essa é a liberdade de Cristo, com lutas, desafios, é essa porque esse mundo, o Senhor nos trouxe aqui para uma escola de treinamento, nós estamos sendo preparados para a vida eterna, e alcançar a vida eterna não é fácil. Então pare de reclamar, de resmungar, de choramingar e de se vitimizar, e passe a entender que cada luta, que cada desafio é uma prova para o nosso próximo nível, que nós estamos sendo treinados e preparados para a vida eterna. É essa a liberdade de Cristo, mas Ele nos dá livre-arbítrio para escolher. Se você preferir continuar dizendo sim para a sua carne, continue sendo escravizado, continue sendo legalizado, continue sendo pesado pelas obras da carne, porque viver pelo Espírito não é fácil, não é fácil. Se estamos numa escola de treinamento, precisamos nos posicionar e lutar e fazer por onde para passar para o próximo nível, que é escola de treinamento, é como uma escola. Nós temos objetivos a serem alcançados, né? Quando estamos na vontade de Deus, colocamos diante de Deus para que aconteça se for da vontade dEle, mas eu tenho que fazer por onde? Por onde merecer. Então se eu tenho um objetivo lá na frente, né? Eu vou fazer o ensino fundamental e me basta. Não basta. Você vai ter que fazer um médio, você vai ter que fazer a universidade, você vai ter que fazer pós-graduação, extensão, aperfeiçoamento, especialização, MBA, e por aí vai. É fácil? Não é fácil não, gente. Não é fácil. Em todo lugar nós precisamos nos esforçar, e assim é a nossa vida com Deus. Para que a gente alcance a salvação, a vida eterna, nós precisamos passar por todas as provas dessa escola de treinamento. E vai ter luta, vai ter desafio, vai exigir o máximo da nossa força, mas nós vamos alcançar a vitória. Amém? Tudo se resume em amor. O amor é o fundamento para recomeçar. É o amor, é o fundamento,
É a estrutura, é o alicerce. Nenhuma casa fica de pé sem alicerce, sem fundamento. Tá aqui minha filha arquiteta para falar, que às vezes eu pergunto algumas coisas para ela, que eu sou curiosa. Uma casa não vai ficar de pé sem fundamento. Nós não vamos conseguir, talvez até inicie o recomeço, mas ele não vai permanecer se não tiver fundamento. E o Senhor está falando para nós nesta manhã que o fundamento é o amor. É o amor. Eu preciso escolher amar. Não tem outra escolha. Eu oferto, eu dizimo, eu faço a obra do Senhor. Sim, nós devemos fazer. Mas isso não vai nos salvar se eu não tiver o amor. A palavra de Deus mesmo diz, né? Que entre a fé, a esperança e o amor, o que permanece é o amor. É o amor que permanece. E Jesus nos amou dessa forma. Dessa vida que nós temos enfrentado, que não tem sido fácil. Foi assim que Ele nos amou. O Senhor não ficou sentado num trono de glória, com uma coroa ali de brilhantes na cabeça, só observando a nossa vida aqui embaixo. Ele desceu como homem. E Ele nos amou, tendo a sua carne dilacerada pelas chicotadas que Ele levou. Ele nos amou sendo cuspido. Ele nos amou sendo humilhado. Ele nos amou sendo crucificado. Mas Ele permaneceu. E Ele suportou tudo por amor. Até que Ele então venceu a morte. E nós, amados, é nesse Deus que nós precisamos buscar suportar tudo por amor. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que está acontecendo. Ele sabe. Mas suporte tudo por amor. É para a sua paz. É para a sua saúde. É para a salvação. É para a vida eterna. Suportar por amor. Escolher renunciar. É para uma vida de recomeço, de avanço. Quando eu ouvi o tema lá no começo do ano, eu pensei, eita, agora vai, né? Vou recomeçar com tudo. Nós estamos entrando em novembro. E eu estou na prova, amados. Mas eu estou na prova dando glória a Deus. Porque Ele tem me sustentado. O Senhor tem nos sustentado. Então não reclame. Acho que foi a obreira Beth que falou, para de reclamar, não reclame, não se vitimize, não resmungue, dê glória a Deus, Ele é com você. Ela iniciou o culto dizendo assim, o Senhor falou, diga ao povo que marche. Deus disse assim, para com isso, diga ao povo que marche. Essa palavra veio para nós nesta manhã, para que a gente comece a nos posicionar para um tempo de avanço, para um tempo de recomeço, para que a gente comece a marchar no caminho, na jornada de Cristo. Mas para isso eu preciso fundamentar a minha vida no amor. Aleluia, Deus. Para você entender o que é o amor e para a gente finalizar, olha só o que eu anotei aqui. Imagine se Jesus fosse nos amar somente até a primeira decepção. Eu gostaria que nesse momento você olhasse para dentro de você e você imaginasse se esse amor de Deus estivesse sobre a sua e a minha vida só até eu pisar na bola com Deus. Só até eu decepcionar Jesus. Imagine se o Senhor fosse me amar só até a minha primeira falha, o meu primeiro pecado. Será que alguém aqui conseguiria dizer assim, eu sou digno desse amor? Não seríamos. Nós não seríamos dignos desse amor de forma alguma.
Então por que eu não sou capaz de perdoar, de passar a borracha? Aquilo que te fez mal, deixa para trás e amar. Deixa lá essa pessoa para trás também. Não precisa ficar, você não vai caminhar com ela. Ela já mostrou quem é ela. Mas ame. Ame para sua paz. Ame para sua saúde. Ame para aquilo que o Senhor tem para sua vida, que é muito maior do que aquilo que você imagina. Ame para que o Senhor possa entregar nas suas mãos, ainda este ano, a chave para o recomeço. A chave para o recomeço. E um recomeço de bênção, e um recomeço de glória, e um recomeço de unção, e um recomeço de ministério, e um recomeço abundante sobre a sua vida. Escolha amar. Porque se fosse assim, amados, nós não seríamos dignos de ser amado. Nós não seríamos dignos. E eu gostaria... Ô João, você conseguiu preparar a letra, tudo? Porque, na verdade, eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Eu pedi para o João colocar um louvor. É assim, eu acredito que muitos não conhecem, alguns podem conhecer, né? Ele é antigo, mas eu amo esse louvor. Eu amo o Senhor, Ele fala de uma forma tremenda. E assim... vai ser um momento de reflexão para as nossas vidas. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente e receber oração, sabe por quê? Porque todos nós, hoje, precisamos reconhecer diante do Senhor o que nós precisamos para amar como Ele amou, sabe? Então, eu gostaria que você... entendesse, esse louvor, ele vai nos fazer, enquanto você ora e fala com o Senhor, você vai ouvir Ele, você vai refletindo o que é o amor de Cristo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ainda está sofrendo, muitas vezes a gente ainda não provou desse amor, muitas vezes alguns não foram encontrados ainda, porque tem procurado Jesus que tem idealizado. E que Jesus é esse que você tem idealizado? Porque a palavra de Deus, ela nos deixa de uma forma, ela mostra claramente quem é o Jesus. Ela mostra claramente o amor de Jesus. O que Jesus fez e enfrentou e suportou para nos amar. Então talvez você ainda não foi encontrado, porque você está procurando. O que você está procurando você não vai encontrar. Porque a vida com Jesus é assim. Mas Ele está conosco a todo tempo. Então, eu quero que, assim, por meio desse louvor, você comece a refletir, ouça bem esse louvor, para você entender quem é Jesus. Para você entender como é a vida com Jesus. E para você entender o que Ele enfrentou e suportou por mim e por você. É nessa escola de treinamento, sim. É passando, é suportando, é deixando para trás aquilo que não provém do Espírito. É desejar viver pelo Espírito. É deixar a aparência e buscar a essência de Jesus. E você vai entender o que é a vida. O que é a essência de Jesus. Então, você vai ouvir e talvez você vai dizer: Senhor, eu não fui encontrado ainda porque eu estava procurando algo que não existe. Mas através deste louvor, o Senhor vai te provar o amor dEle. E mostrar quem é Ele. E que Ele é quem nos capacita a amar. Então eu gostaria que você ouvisse e fosse um momento de reflexão na sua vida. Da maneira que você desejar. De pé, de joelho, virado para a parede. Essa é a liberdade que Cristo nos dá. Seja livre para falar com o Senhor nesta manhã. Seja livre para receber o amor de Cristo sobre a sua vida. E seja livre para que você possa viver fundamentado em amor e amando. Amém? Pode soltar, João. Apaga as luzes, por favor. Esse é Jesus.
Essa é a vida com Cristo. Esse é Jesus. É Ele. É porque temos idealizado um Jesus que não é Ele. É tudo para o reino. Como nós louvamos, é tudo para Ele. É tudo por Ele. É o fundamento, meu amado, minha amada, é o amor. Nós precisamos buscar nesse Jesus, prosseguir, mesmo diante de tantas adversidades. É esse o Jesus que nos salva. É esse o Jesus que nos prometeu vida eterna. É aquele que morreu por nós, crucificado, dilacerado, que deu a vida dele por amor a mim e a você, e porque nós não somos capazes de amar. Ah, Senhor, é aquele que com teu Espírito tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E por que nós não temos escolhido amar? Ah, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a construir uma vida de recomeço, fundamentada em amor, Senhor. Meu Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja por nós, sobre nós, e nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. E que o Senhor continue durante esta semana, meu Pai, nos revelando, Senhor, o que de fato é o amor, meu Pai. E nos ensine, Senhor, e nos ajude, Pai, a viver uma vida de entrega a Ti e a viver no Espírito, pelo Espírito, Pai, dizendo não, Senhor, para tudo aquilo que vem, meu Deus, deste mundo, Pai, e dizendo sim para Ti, Senhor. É isso que nós cremos, meu Pai. Desde já te agradecemos, Senhor. Estenda tuas mãos no ato de receber, que o grande amor de Deus, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Glorifique o nome do Senhor com uma salva de palmas e abrace o seu irmão com um abraço de amor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada, em nome de Jesus, vai na paz.